falar agora sobre o jeito errado? Existe o jeito errado de queimar gordura. E esse jeito errado tem vários pontos que eu vou te explicar aqui, um por um. O primeiro jeito erradíssimo de queimar gordura, veja bem, o primeiro jeito errado de queimar gordura é reduzindo bruscamente a sua ingestão de alimentos. Vamos supor, olha só esse exemplo, vamos supor que você fazia antes do processo de emagrecimento, de querer queimar gordura, você fazia 5 refeições no dia. Aí, de repente, você fala assim, vou emagrecer e reduziu para 2 refeições no dia. Se essas refeições não estão montadas de forma estratégica, de forma adequada dentro de um protocolo, aí está a forma errada de você queimar gordura. Não vai queimar gordura, porque existe o mecanismo de feedback, o mecanismo de luta ou fuga. Seu metabolismo vai entrar nesse mecanismo de luta ou fuga e a última coisa que ele vai fazer é queimar gordura, tá? Uma outra forma errada é não se importar com a sua saúde emocional. A sua saúde emocional, ela é um dos pontos chaves para decidir se você vai ou não se tornar uma máquina de queimar gordura, tá? Porque se você não consegue administrar os seus estresses, os seus picos de estresse, porque a gente tem isso no dia a dia, todo mundo tem, é normal, tá? Mas se você não sabe como administrar isso, o que vai acontecer é que o seu corpo, ele vai fazer picos de um hormônio chamado cortisol, tá entendendo? Ele vai fazer picos desse hormônio chamado cortisol. E aí, o que vai acontecer? Esse cortisol, ele é responsável pelo acúmulo de gordura, principalmente nas mulheres, gordura abdominal, nos homens também, tá? E aí você tá ali num pico de estresse ou de ansiedade, e é estresse, ansiedade, tá? Que vai elevar esse hormônio cortisol, e esse hormônio cortisol em altos níveis, ele vai favorecer o seu acúmulo de gordura, ou seja, ele vai impedir que essa gordura seja queimada, usada como fonte de energia. Por quê? Porque você tá ali, a todo momento, é no trabalho, é em casa, é com estudos, é com várias tarefas, porque é bem assim, né? Eu, nesse tempo de atendimento, quase mais ainda, mais de 4.000 pessoas que eu já atendi, eu vi isso. E aí tem um ponto crucial nas consultas que a gente senta só para falar sobre administrar as emoções. Existe até uma tabela que eu gosto de fazer, é um exercício que vocês podem fazer para ajudar a controlar essas emoções. O exercício é o seguinte: você lista todos os seus problemas e analisa, faz uma análise ali, vê se eles têm solução. Porque tem uma frase, se você nunca me ouviu dizer, você vai ouvir agora, que é assim: se esse problema tem solução, nem problema é, certo? Então, eu quero que vire uma chavinha com esse vídeo que você está assistindo. Eu quero que vire uma chavinha aqui na sua mente, para que você comece a olhar para essa sua saúde emocional, para que você consiga administrar melhor os seus sentimentos, tá? E porque isso é importantíssimo. Isso é importante. Devido a essa liberação de cortisol, eu preciso que você tenha esse autocontrole, desenvolva isso ou aprenda a lidar com essas situações. Porque estar vivo já é um sinal de que nós vamos passar por momentos de estresse. E muitas vezes isso pode acontecer mais de uma vez em um único dia. Mas se você aprende a administrar as suas emoções, você consegue equilibrar esses níveis de liberação e produção de cortisol para não fazer picos. Evitando esses picos, a gente está ajudando o nosso metabolismo a usar essa gordura como fonte de energia, tá certo? Certo?
Tem uma coisinha aqui que eu anotei e eu não falei, porque esse hormônio do cortisol, ele tem várias funções no nosso metabolismo. Uma das funções também importante aqui para o tema do nosso vídeo é que ele é responsável por aumentar o nosso apetite. A gente aumenta o apetite quando a gente está com muito estresse. Por isso que tem aquelas pessoas, não sei se você é uma dessas pessoas, se você deixa o seu comentário aqui para mim saber. Existem pessoas que falam assim: quando eu tô estressada, ansiosa, nervosa, eu quero comer. Camila, eu quero comer tudo que eu vejo pela frente. E aí eu vou comendo, eu vou comendo, eu vou comendo. No fim das contas, eu me sinto brava comigo mesma, irritadíssima porque eu comi, mas eu nem sei quanto eu comi. Você é essa pessoa? Vamos aprender a administrar as emoções? E então, essa pessoa, essa mulher, né? Vamos dizer de mulher, porque os meus atendimentos e a maioria das pessoas aqui são mulheres, então vamos falar de mulher. Aí, pensa comigo, você é mulher que quer emagrecer, que tá com a autoestima lá embaixo, que tá com acúmulo de gordura corporal e não sabe o que fazer para emagrecer. Já tentou de tudo e não sabe o que fazer para emagrecer. Aí você vive constantemente em situações de estresse. Aí você vive sem um direcionamento, querendo emagrecer, mas sem um direcionamento, sem um caminho certo a seguir, porque na verdade você digita lá, quero emagrecer na internet, aparece 10 mil coisas, 20 mil, 30 mil, 15 mil coisas, ou 50 mil coisas, né? E aí você fala assim, já sei o que eu vou fazer para emagrecer, eu vou parar de comer, pronto. Aí você reduz sua ingestão drasticamente e você começa, devido às questões de correria do dia a dia, você começa a fazer refeições livres. E o que geralmente nós temos nessas refeições livres é gordura ruim. E vocês sabem que a gordura ruim que vem dos alimentos que a gente come, ela é facilmente armazenada e dificilmente utilizada para gerar energia. Ela é facilmente armazenada no tecido adiposo e dificilmente usada para sair desse tecido adiposo para ser usada como fonte de energia, tá? Isso vira um ciclo. Isso vira um ciclo que vicia, né? E não te ajuda a emagrecer. Não te ajuda a emagrecer, muito menos a queimar gordura. Mas você emagrece com peso na balança. E aí acontece aquilo que eu estava dizendo para você, que aí você vai perdendo peso, você vai perdendo massa muscular, você perde tudo, menos gordura. Menos gordura. E aí começa a ficar difícil de emagrecer. Você começa a não ter resultados, o peso não baixa lá na balança. O peso não baixa, tá?